E saindo outra vez perto da hora sexta, ele passou a primeira hora, foi às 9 da manhã, que é a terceira hora do dia para os judeus. Depois a sexta hora e nona é o meio-dia ali, né? Meio-dia e depois às 3 da tarde. 9, meio-dia e 3 da tarde. Ele fez o mesmo, diz o texto. E saindo perto da 11ª hora, lá para umas 17 horas, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis aqui o dia todo ociosos? Eles estão sem fazer nada. Disseram-lhes eles: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes eles: ide também vós à vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, já era perto das 18, o senhor da vinha disse a seu mordomo: chama os operários, paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Então você vê que os que foram contratados por último, eles deveriam ser pagos por primeiro. E os primeiros contratados seriam pagos por último. E chegando os que tinham ido perto da 11ª hora, receberam cada um denário. Irmão, deixa eu dar uma pausa só aqui, queria que você olhasse comigo, que tem uma explicação aqui, uma explicação muito profunda sobre isso. Presta bem atenção. Geralmente o trabalho, quando se começa, ele não é tão ele é sofrido, dificultoso, difícil, mas quando se aproxima do final, ele é mais trabalhoso ainda. Então, hoje, aqueles que começaram o trabalho da obra de Deus, a evangelização, a ganhar almas, foi muito difícil. Mas as horas finais para o evangelho será muito mais difícil ainda. Por isso a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Quando se começa um trabalho, você tem uma visão diferente. E quando vai se terminar um trabalho, tem outra visão. Então, para o final dos tempos, a obra será muito mais penosa. O trabalho é muito maior. Pode ver que, por que nós entendemos que hoje nós temos tanta denominação, tanta igreja? Porque tem que ter muito trabalhador para ser área. Tem que ter mais gente trabalhando, porque não vai dar conta de ganhar almas, de pregar a palavra. Imagina só se nós ficássemos só a igreja do Evangelho Quadrangular. Não ia dar certo, nós não íamos ganhar as nações. Há nações em que a Quadrangular não está lá implantada. Há nações que a Quadrangular não chegou nem perto, mas que outros ministérios chegaram lá. Então a obra final, ela é muito mais difícil do que é o início. Ambas têm as dificuldades, mas no final se torna mais difícil. Veja, a preocupação do Senhor da vinha: vamos contratar mais gente para trabalhar, porque tem muita coisa para fazer ainda. E você vai ver no desenrolar aqui dessa parábola, é uma parábola que Jesus está contando. Uma parábola é uma figura de linguagem. Aí continue no texto, porque nós vamos ler ele por completo, que é até o 16, e é bem curtinho. E aí então nós vemos o 9. Chegando os que tinham ido perto da 11ª hora, receberam cada um denário. Não haverá desigualdade no galardão. Ele não tem diferença para quem começou antes ou depois. Vocês entenderam? É assim que Jesus está dizendo. A obra, ela não é vista com desigualdade. Ah, mas eu comecei... Não, isso não vem que coisa interessante, mas teve gente que começou a trabalhar que hora? 5 horas da tarde. E o patrão disse que tem que pagar igual, porque senão vocês não iam terminar a obra. Vocês não iam terminar o serviço. Então, a geração que se levanta agora é uma geração muito diferente. Mas o serviço é o mesmo. A prontidão para o trabalho tem que ser a mesma. Em épocas diferentes, em tempos diferentes, mas a prontidão para o trabalho tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma, conforme o Senhor está nos ensinando aqui. Converter um denário dá R$200. Vamos imaginar hoje, terminar o dia de serviço e ganhar R$200. Um denário, mais ou menos $40. Versículo 10. Vindo, porém, os primeiros que foram contratados, pensaram que tinham que receber mais. Mas também eles receberam cada um denário. E recebendo, murmuravam contra o fazendeiro, dizendo: estes últimos só trabalharam 1 hora. Qual foi o primeiro horário que foi contratado? 9 da manhã. E os têm feito iguais a nós que levamos a carga, o calor do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça alguma. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Quer dizer, o que nós combinamos. O dono da seara é o dono da seara. O dono da fazenda é o dono. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina aqui na palavra, querendo dizer que nós não obtemos salvação dele por mérito algum. Efésios 2:8 e 9.
Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, olha a explicação da palavra de Deus. Não existe mérito algum no reino de Deus que faça nós ser melhor ou nós temos um destaque melhor. É claro, irmãos, que Jesus também está fazendo aqui um paralelo nessa parábola entre Israel e a igreja. Tudo que você for ler na Bíblia tem muitos paralelos entre Israel e a igreja. Porque Jesus é o judeu. Ele veio pregar para quem? Não para nós. Ele veio pregar para o judeu. E a Bíblia nos conta que os judeus rejeitaram Jesus. Então ele faz muitas pregações fazendo um paralelo entre a igreja e Israel. Versículo 15 agora. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Depois que assumi a igreja aqui, já vai fazer 9 anos, então eu fiquei 7 anos praticamente, eu fiquei fora do trabalho secular, né? Depois que assumi aqui. E quando então eu voltei agora, quando eu retornei, então quando fui sentar para conversar, tratar salário, tratar aquela coisa toda, que a gente não é inexperiente. Então quando chega alguém que é novo, que não sabe nada, fazer aquilo e tal, a pessoa tem um salário que é diferenciado. E pronto, né? E não tem conversa. E aí você tem ali, chega na empresa, que sabe, tem lá um funcionário de 5, 6 anos. A pessoa já ficou sabendo. Porque a notícia, quando é para ser ruim, ela corre mais rápido, né? Fala, mas não é justo, ele chegou agora, tal. E aí o que o fulano tem que dizer? Mas o funcionário é meu, o dinheiro é meu, eu pago quanto eu quiser. É mais ou menos assim na parábola dos talentos aqui, na parábola dos operários. Como mesmo eu ouvi, né, da pessoa que me contratou, falou, olha, eu nem tenho como te pagar menos do que isso, porque se eu colocar alguém aqui nessa função, nessa área de fazer, eu vou ter que colocar um funcionário meu disponível para vir treinar a pessoa durante de 3 a 6 meses. Então compensa eu pagar realmente o que se paga alguém que já tem experiência, vou ter que dobrar as horas no funcionário para vir aqui colocar um novo, eu vou pagar dobrado o funcionário da tarde e mais o salário cheio para quem é da noite. Quem contrata sabe aquilo que é melhor para a obra. Às vezes a gente olha, né? Eu fico olhando assim, quantas pessoas, quantos pregadores eu vi hoje lá, pastor, eu estava olhando lá, 700 e tantos pastores. Eu olhei assim, pastores assim, hoje foi homenageado lá no estado, pastores que estão à frente de obras assim, sem nunca ter interrompido o pastoreado há 55 anos. Na mesma igreja, assim, de outros ministérios que a gente não fica sabendo, né? Mas foi homenageado, eu já vi aqueles pastores assim com 80 e tantos anos, subindo lá no altar, lá 85 anos, 55 começou aos 30 ou 35, e tá 50 anos à frente fazendo obra, ganhando alma, abrindo obra, entendeu? Um que foi um destaque assim hoje, ele tem 94 anos, sim, lúcido, 94 anos, e ele começou a pregar aos 18 anos, abriu mais de 300 igrejas no estado de Santa Catarina. Tipo, não é da quadrangular, não é da igreja quadrangular, mas são nossos co-irmãos que estão fazendo a obra, que estão ganhando alma, que estão lá, né? Começaram lá quando nós não tinha nem existido ainda. Puxa, a gente fica emocionado de ver como o reino de Deus é assim. Um foi contratado às 9 da manhã, outro. Eu posso me até dizer que eu fui contratado às 5 da tarde, porque para cada tempo, para cada período, o Senhor vai levantando os seus para fazer a obra, para ganhar almas, para estabelecer o seu reino. Isso aqui é o estabelecimento do reino. Então esta porta aberta é um estabelecimento do reino de Deus. Quantas pessoas aqui estavam esses dias ali sentadas no escritório olhando documento aqui e tal, fazendo diagnósticos, documentos, eu olhei, meu Deus, quantas pessoas passaram aqui, né? Não só de irmãos que frequentaram a igreja, falei, aqui já passaram mais de 5 mil pessoas, só que frequentaram a igreja, fora os que transitaram pela igreja, passa de milhares e milhares de pessoas. Hoje conversava lá com alguns, falando aqui dessa palavra, aqui agora, mas me lembrando que conversei com o pastor e ele disse assim, pastor, desde que deu a pandemia, nós fizemos 10 cultos só. Tudo online agora, não tem que fazer mais culto presencial. A igreja física terminou. E nós temos que entender que o que Deus faz, o trabalhar dele, o agir dele, de acordo com a vontade dele. E o reino é dele. Então é assim que o Senhor está falando. Quem começou às 9, quem começou às 5, para mim está tudo igual aqui. Porque eu combinei com vocês o quê? A vida é eterna. Jesus não disse que ia pagar mais para quem começou às 9 às 5. Quem contratou às 9, ele disse, vai ganhar um denário. Quem começou às 5, vai ganhar um denário também. E olha que diferente. Você começa a sentar com as pessoas para conversar. Quanto é que você ganha? E daqui a pouco eles estão nos medindo por causa de números. E as funções são muito piores e maiores do que o outro, e às vezes ele tem muito mais comodidade, facilidade, tranquilidade, e ele se sente menosprezado e gostaria de ganhar mais. Mas o pagamento nesse momento aqui para o reino é o mesmo. A diferença no reino de Deus, veja só que começa o texto dizendo, porque o reino dos céus é semelhante, quer dizer que não é igual. Aqui no mundo é diferente, aqui tem diferença, o encarregado ganha tanto, e o funcionário ganha aquilo. Já pela diferença de piso salarial, ele já sabe quem é que manda. Que o reino dos céus, ele é semelhante não é igual. Então não podemos comparar a igreja a uma empresa, não é assim que funciona. Eu não aceito esse tipo de comparação. Muitas vezes chamei a atenção de obreiros da igreja, de líderes, de amigos cristãos
que fala, porque se você comparar bem a igreja, uma empresa, uma coisa. Mentira. O reino de Deus e o mundo são totalmente diferentes, porque quem rege a igreja é o Espírito Santo de Deus. E aí o versículo 16, que é o último, diz assim: os últimos serão os primeiros. Então a igreja, irmãos, ela foi escolhida por último, mas ela será a primeira. Nós, como igreja, nós fomos escolhidos por último, porque quem foi escolhido por primeiro foi Israel. Não fomos nós. Foi Israel. Israel é o relógio de Deus. Tudo que acontece com Israel devia ser interessante para mim e para você. Bet Shalom. Ali é o maior site de informações atualizadas em tempo real de Israel. E ali fala tudo que está acontecendo com Israel, com a cidade santa. Não quer dizer que move a nossa vida, mas os olhos de Deus estão sobre Israel e os olhos do mundo estão sobre Israel. Quem foi escolhido primeiro? Quem foi escolhido às 9 horas da manhã, aqui no texto? Israel, não a igreja. Nós somos a igreja porque nós viemos depois. Nós somos aqueles lá das 5 horas da tarde. Então Israel desprezou o chamado do Messias. Israel desprezou o advento do Messias. Israel desprezou que Jesus veio para salvar Israel. Então Jesus os escolheu, porque pouquíssimos dali, por exemplo, da lei judaica, naqueles dias, se converteram a Jesus, aceitaram as palavras de Jesus. Pode ver, se ele começa a ler a Bíblia, um fulano lá, um escriba, um sacerdote, um homem da lei, que aceitou, que ouviu a palavra de Jesus e se convenceu que ele era o Messias. Pouquíssimos ali das autoridades se converteram. Então Jesus veio para Israel às 9 da manhã, vamos dizer assim, e veio para nós agora no fim do dia. A obra tem que ser feita. Quem é que vai ser chamado? As nações, o mundo, o povo que se espalha da face da terra. E nós fomos alcançados. Chegou até nós o evangelho da graça. Israel foi eleito primeiro, mas Israel ele rejeitou o Senhor. Jerusalém, a casa, rejeitou o Senhor. Agora, ó, e os primeiros últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Irmãos, muitos são chamados, mas somente alguns dão a devida atenção ao chamado. O que quer dizer aqui? Não está falando e nunca falou sobre a salvação da igreja. É assim mesmo, eu já ouvi o pregador, e quando criança, eu vi, é assim mesmo, a gente lança o convite para aceitar Jesus. Jesus está chamando todo mundo, mas só vem 2, 3 para frente. Nada tem a ver com isso. Aqui muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Está falando sobre o chamamento dado àqueles que vão levar a palavra, aqueles que vão pregar a palavra. Por exemplo, eu dou um exemplo bem simples. Na antepenúltima convenção da nossa igreja, foi recorde o que aconteceu na última convenção estadual nossa. Mais de 1.200 obreiros novos foram credenciados no ministério. E foi tão bonito ver aquela cena que, surpreendentemente, nosso presidente, o pastor Parisotto, ele pediu o microfone para a pastora Graça, falou, só um minuto. Ele olhou aquela multidão de obreiro novo que foi consagrado. Então ele olhou assim e falou, é a maior consagração de obreiros da história da igreja em 40 anos no estado. Ele falou, eu queria ver. Ele falou, eu quero ver na próxima convenção, quantos de vocês que estão sendo chamados para o ministério vão estar aqui. Ah, porque eu trabalho. Ah, porque uma festa. Aí ele citou exemplo. Lembra lá que Jesus falou, ele convidou para festa e um disse, eu tenho um boi para matar. Ah, eu tenho uma festa para ir. Ah, porque eu tenho um casamento. Falou, hoje todo mundo está dizendo, eu quero ser um obreiro, eu quero pregar a palavra. Amanhã, aí ele citou e disse, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é um exemplo. Quanta gente foi chamado para fazer a obra de Deus e rejeitou o chamado, ele abandonou, não quer mais saber, não quer pregar a palavra. Se ele estivesse pregando a palavra, almas estariam se convertendo, se salvando. Então, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. O Senhor Jesus, ele comparou Deus Pai ao dono da vinha. Ele disse que, lá no começo, porque o reino dos céus é semelhante. Ele comparou Deus Pai ao dono dessa vinha aqui, que contratava trabalhadores para o seu cultivo. A tradição de Israel, ela funcionava assim, muito trabalho, boa recompensa. Pouco trabalho, nenhuma recompensa. Ou seja, punição. Se você ler do versículo 1 ao versículo 20, do versículo 16, onde nós lemos todos aqui, mas se chegar em casa e ler com mais atenção, você vai ver que aquele que trabalhou pouco, aquele que trabalha muito, ele trabalha, ele recebe uma boa recompensa. E o que trabalha pouco ou nada, ele recebe nada de recompensa ou uma punição. Então o trabalhador de Israel é assim. Então esse pensamento também fazia parte da prática religiosa. Por isso que Jesus ele traz esta parábola.
servia também para os religiosos da época. Porque os judeus acreditavam que por muitas boas práticas, por muitas boas maneiras, por fazer o bem, já era suficiente para entrar no reino do céu. E não é verdade. Mateus 20 aqui que nós lemos, que fala da parábola dos operários, também é um texto que fala sobre a generosidade. Ensina que aquele que começou mais cedo, que começou mais tarde, vai ter também um pagamento que é de acordo com aquilo que o Senhor nos contratou. Ele não é injusto. Veja só, irmãos, eu não posso dizer que foram centenas, mas foram muitas pessoas. Eu também não posso dizer quantas foram. Eu tive a oportunidade de ir lá no hospital, por exemplo, que é o local que mais a gente acaba se encontrando com as pessoas no fim da vida, né? Não teria que ser diferente na nossa ótica? Quem aceitou Jesus e está 30 anos convertido, e agora a pessoa que passou 30, 50 anos no mundo, no pecado, nas festas, não quer saber de, odiava a igreja, odiava Jesus, não quer saber de nada, nos minutos finais da vida dela diz: eu aceito Jesus. Parece que é injusto, né? Dizer, mas essa pessoa vai ganhar a mesma coisa. Jesus está falando que no finalzinho, às 17 horas, o pagamento vai ser o mesmo. Olha como ele é generoso demais. Podia essa pessoa assim ficar lá numa escala bem diferente da na eternidade, né? Tá vendo aqueles lá, pô? Tá vendo aqueles lá? Quem é aqueles lá? Aqueles lá que aceitaram Jesus na rebimbela da parafuseta. A parábola da vinha fala que quem foi contratado às 9, quem foi contratado às 17, vai receber o mesmo pagamento. Agora eu fico imaginando, vai ser muito gostoso, irmãos. Vai ser maravilhoso quando, com nossos corpos incorruptíveis, transformados pelo poder da glória de Deus, nós adentrarmos as mansões celestiais, a um rompimento de uma nova atmosfera. Quando nós estivermos lá, nós olharmos alguém que nós achávamos que estaria no inferno, e chegamos lá e ela venceu nos minutos finais, porque o que o ser humano guarda para o galardão é a fé dele. Então é importante nós observarmos essas coisas para não condenarmos as pessoas, para não julgarmos as pessoas, para não dizermos que fulano vai para o inferno, que fulano não vai para o céu, que se fulano for para o céu está errado. Quem somos nós? Eu já ouvi pessoas dizer assim: pastor, Deus me livre se fulano for para o céu. Não é justo que o fulano vai para o céu. Então, tanto às 9 quanto às 17, Jesus disse que o patrão pagou um denário. Tu troca por miúdos agora. $40. O pagamento é o mesmo. Ele começou a olhar. Irmãos, é tão linda essa palavra que a gente começa a ver que o patrão está acompanhando o trabalho dos vinheteiros, né? Ele olha e diz: ei, vamos contratar mais gente. Meio-dia ele parou, continue trabalhando, saiu procurar. Diz que ele olhou na praça e viu uns desocupados, estavam ansiosos. Vocês aí, querem trabalhar? Queremos. Quanto que é? $40. Opa! $40 já é meio-dia? Vamos lá! Aí ele olhou, o pessoal tava se matando, tava suando, 3 da tarde. Passaram na rua, mais gente ansiosa. Vocês querem trabalhar? Queremos. Quanto que é? $40. Opa, como começar 3 da tarde, que hora que acaba o serviço? Mais 5 ou 6 horas da tarde. Mas é pra já. Quem que não quer? Se você começar a observar, irmãos, essa geração está sendo, com todo o perdão da expressão, mas está sendo em dizer não para Jesus, porque ele está voltando já. Está voltando. Imagina quem começou lá. Agora quem aceitar Jesus agora, ele está praticamente quase abrindo as portas. Jesus, pode vir. Aí ele começa a olhar, ele começa a ver o serviço lá dos que contrataram 3 da tarde. Diz: não vão dar conta. Ele sai à rua e depois vê mais pessoas ociosas e ele chama para trabalhar às 17 horas. E quanto que ele prometeu pagar? $40. Mas teve gente que começou às 9 da manhã e está desde lá suando. Mas teve gente que vai trabalhar 1 hora só e vai receber a mesma coisa. Isto é a generosidade do reino de Deus. Não existe algo mais sublime no reino de Deus do que observar esta palavra aqui. Jesus ele está chamando, ele está dizendo: os campos já estão brancos, é só colher. Quando eu era criança, eu ouvi uma frase. A minha mãe ouvia de pessoas antigas e dos pastores antigos. Eles diziam assim, às vezes o pastor reunia e dizia assim: nossa, eu fiquei sabendo que abriram uma igreja aqui na Vila 15. Que estranho, né? Por que uma igreja tão perto da outra? E nós tínhamos na Tobias Moscoso e ali passava 4 quadras, lá no meio do outro bairro tinha uma igreja. Por que uma igreja tão perto da outra? Se para ele era perto a 5 quilômetros, hoje nós temos só aqui num raio de 10 quadras, 30 igrejas. É o chamamento das últimas horas. E é isso mesmo que vai acontecer. Vai ser muita gente contratada, porque o serviço é muito grande. O serviço final se torna... Quando o serviço vai ficando pesado, vai ficando mais difícil, tem que contratar mais pessoas, mais gente para trabalhar. E o Senhor está fazendo isso com a sua seara. Jesus apenas está aqui apresentando, irmãos, um novo conceito sobre o reino de Deus. Ele está falando sobre a generosidade. Está ensinando sobre a generosidade. O turno de trabalho nos dias de Jesus, sabe quando é que começava nos dias dos judeus o turno de trabalho? Às 6 horas da manhã. Era o turno, começava às 6 horas da manhã.
e ele encerrava às 17 horas, às 5 da tarde. Então lembre-se da parábola, ele começou a chamar pessoas às 9 horas, deu ali meio-dia, ele viu que estava bom de serviço, foi lá na rua, buscou mais gente, estavam trabalhando. 3 horas da tarde ele olhou, opa, foi lá na rua, buscou mais gente. Deu 5 horas, chamou mais gente. Era hora do pessoal ir embora e tinha gente chegando para ajudar eles a trabalhar. Teve gente que só chegou e pegou um saco, botou nas costas, carregou e foi para a fila e falou, papai, um pouquinho. Agora, olha só que coisa extraordinária. Para nós, humanos, irmãos, se você estiver num lugar humano assim, você pode ser espancado por isso. Olha o que o dono da Seara fez. Esse pessoalzinho que chegou por último aí, vem cá. Vai ali no encarregado que ele vai pagar vocês. Os que começaram 9 horas, diz o texto que eles murmuravam. E tem uma tradução que diz assim, ó, e se lançaram contra eles. Porrada. Não é justo. Começamos às 9 horas da manhã e esses chegaram agora. E o que o dono da Seara disse? Amigo, não te faço injustiça alguma, porque eu vou te pagar o que eu falei que você ia receber. Mas, no entanto, na hora do pagamento, ele deu para cada um deles, independente da hora que eles começaram a trabalhar, 1 denário. Ganharam um dia de serviço inteiro, mesmo para quem chegou no final. Então é isso que eu estou dizendo, que esta geração não está se dando conta, não está sendo pregado isso às pessoas. Você vai receber o mesmo pagamento de quem começou lá no início, lá no começo da obra, mais difícil, você vai receber um pagamento. É o galardão, é a vida eterna. Pode ser que você trabalhe também bastante. Pode ser que outros trabalham bem menos, mas o Senhor vai recompensar do mesmo modo. Então, irritou aqueles que estavam ali entre eles, que haviam começado a trabalhar mais cedo. Irritou, eles ficaram irritados, porque eles achavam que mereciam receber mais. Porque olha só, como as pessoas são interessantes, irmãos, eu fico assim, às vezes achando que o ser humano, ele às vezes ele se faz de bobo, né? Tá ali se matando pra fazer um trabalho sozinho e não aceita alguém pra ajudar ele. Não podia ficar contente aquele grupo quando olhava meio-dia, vi mais aquele povo chegando, olha, vamos ir pessoal, mais gente pra trabalhar, pra ajudar. E vieram tirar nosso serviço. Vieram nos ajudar a aliviar o fardo, porque o evangelho, irmãos, está se tornando um fardo pesado. Vocês sabem disso que eu disse aqui quantas vezes no altar, e não é mentira. Tô sem carro, tô a pé, pra cá e pra lá, mas sempre de carro ou outro, eu passo frente à igreja. Senhor, abençoa esta igreja. Abençoa esse pastor que tá aqui. Senhor, ajuda esse pastor a pagar as contas da igreja. Abençoa esse pastor, abençoa essa igreja.